Então, seguindo aí do livro de vocês, pode pegar na página 92, tá? Do livro, que aí tem aí o clima, aí aparece até um mapa já de cara aí, já um mapa clima e correntes marinhas no continente americano. Então, vocês podem acompanhar aí para a gente ganhar tempo aqui. Então, sobre os climas do continente americano, né? Quando a gente fala em clima, a gente tem que lembrar que existem duas variáveis, digamos assim, que a gente trabalha para entender o comportamento climático de uma região. O primeiro são chamados de elementos do clima, né? Então vocês devem ter aprendido isso, que o clima ele é definido a partir da junção de alguns elementos, de algumas variáveis que são comuns em toda parte do planeta. A gente está falando de quê? Temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, né? Precipitação, vento, pressão atmosférica, né? Temperatura, umidade. Esses caras são chamados elementos do clima. Então, se você vai para o deserto do Saara, você vai ter temperatura, você vai ter pressão atmosférica, você vai ter umidade baixa, mas vai ter, né? Você vai ter ventos e você pode ter chuva também. No entanto, se você pega a floresta amazônica, você vai ter outra característica em cima desses elementos. Então, quando eu defino essas variáveis e estabeleço ali uma ou outra como referência, eu consigo definir o perfil climático de uma região. Por outro lado, eu tenho fatores climáticos que podem mudar um clima numa determinada região, né? Então, o que seriam esses fatores climáticos? A gente está falando da vegetação, a gente está falando da latitude, a gente está falando da altitude, né? As correntes marinhas, as massas de ar, né? Que podem mudar a característica do tempo atmosférico dentro de uma determinada região climática. Então, veja bem, a gente falou de dois termos importantes para lembrar aqui: clima e tempo atmosférico, né? A lógica seria a seguinte: se eu olhar para a minha paisagem agora aqui, olhar o dia cinza, nublado, chuvoso e tal, eu estou falando da questão do tempo atmosférico, aquele momento, aquele breve momento ali do tempo, da condição atmosférica naquele exato momento. Não quer dizer que meu clima mudou, né? O clima da nossa região é tropical, então ele vai ser tropical de janeiro a dezembro. No entanto, ao longo dos dias, dos meses, a gente vai tendo as mudanças do tempo atmosférico. E ao longo de 30 anos, guardando informações sobre temperatura, precipitação, vento, umidade, pressão atmosférica, eu consigo fazer um perfil e aí eu elaboro as diferentes regiões climáticas. No caso do continente americano, a gente tem uma diversidade de paisagens que são muito influenciadas pelo clima. Então, o nosso clima aqui, né, falando em região americana, ele tem aí uma variedade de temperaturas, uma variedade no que diz respeito à questão da umidade, né? A gente pode destacar áreas desérticas nos Estados Unidos e na América do Sul, a gente pode destacar áreas com intensa precipitação, como é o caso da floresta amazônica, na região equatorial, né? A gente pode falar de regiões com temperaturas muito baixas, né? Como é o caso aqui da região do extremo norte do continente, né? A região do Ártico, ou até mesmo regiões frias na Cordilheira dos Andes, por causa da altura, né? E entre outros. Então, a gente tem uma diversidade de climas, né? E quando eu relaciono o clima, o relevo, a hidrografia, eu vou ter a formação vegetal, que é o nosso próximo assunto depois, que vai ter características muito marcadas pela relação climática, principalmente, tá? Então, no caso aqui, essa é uma primeira característica que a gente pode destacar. Primeiro, a diversidade climática no continente americano, tá? Por que ocorre isso? Por causa da sua grande extensão latitudinal, ou seja, de norte a sul, o território é muito vasto, é muito grande. Então, você passa por zonas
tropicais, zonas temperadas e zonas frias. Então, isso é uma importante referência. E, de outra forma, também o próprio relevo, a própria dinâmica de massas de ar e até mesmo as correntes marinhas também podem, de sobremaneira, influenciar os diferentes tipos de clima. Então, aqui, o que eu recomendo para vocês? Pegar o mapa do livro, pegar uma orientação e tentar estabelecer uma classificação, uma característica para cada tipo climático desse que a gente está vendo, né? Então, aqui a gente pode destacar aqui, né, seguindo aqui a nossa explicação, olha aí na página 93 do livro de vocês, no qual podemos destacar alguns fatores climáticos, né, que influenciam na questão climática do nosso continente. Então, a primeira delas aí é a latitude. Então, quando você fala em latitude, né, eu posso entender o seguinte, que do ponto de vista da região, quando eu faço aqui sentido norte-sul, eu entendo, né, que a região mais próxima ao Equador, né, que é aqui no extremo norte do Brasil aqui, essa região ela é mais quente, né, e o fato dela ser mais quente vai estar relacionado à sua proximidade com o Sol, à sua incidência maior de raios solares, e, consequentemente, a gente tem aqui uma faixa de clima quente, né? Então, a latitude ali pode estar relacionado com esse fator propriamente dito, tá? Então, quanto mais longe do Equador, na medida em que você vai subindo aqui em direção ao Ártico, ou até mesmo em direção a uma região antártida, você vai ter uma diminuição da sua temperatura, tá? E outra coisa que a gente pode também relacionar, né, já trabalhando aqui a perspectiva das altas latitudes, né, por exemplo, aqui na região do Ártico, né, basicamente essa região aqui, a gente tem aqui nos meses de verão, né, dias, 3, 4 meses só de dias, né, por causa da alta latitude, né, e a rotação e a translação da Terra, a gente tem esse fenômeno, né, são dias aí longos ao longo do ano, e também você tem um período em que só fica de noite, né, e também você vai ter períodos aí que vai ter escuridão aí, geralmente o ponto mais claro vai ser ali por volta de 6, 5 horas da manhã, e depois já começa a manter um dia um pouco mais escuro, né? Não seria uma noite bem tradicional dessa que a gente tem aqui, mas muda um pouco a cor, né? Uma cor meio azulada que aparece nesses períodos aí, quando tem mais escuridão do que dia, né? Aí o ponto mais claro daquele momento não chega a ter a luminosidade que a gente tem uma luz um pouco azulada por causa da questão da reflectância, do gelo e tal, e aí tem essa característica, né? Depois aqui a gente entra numa região, né, onde a gente vai ter aqui o clima temperado, né? O clima temperado, galera, como o próprio nome diz, ele é um clima que tem um certo equilíbrio, né? Então aqui a gente vai pegar essa região aqui, por exemplo. Então o que acontece? A gente está falando de regiões que vai ter as estações do ano bem definidas, tá? Então, verão, outono, inverno, primavera, nas regiões temperadas, são muito bem definidos. Então, você tem ali 4 meses de verão, né, dependendo da região, o verão não vai ser tão longo quanto o nosso, né, mas você tem lá as mudanças das estações bem definidas, e isso é perceptível, por exemplo, nas paisagens, nas plantas, né, que podem ter período de folha e também ter período de perda das folhas, né? E aí, o que acontece? Na parte aqui dos Estados Unidos ainda, a gente tem uma região, né, por exemplo, na região de Nevada, Texas, a gente pode ter a formação de desertos, né, de áreas com baixa precipitação. Então, você vai ter ali um clima de baixa precipitação, baixa umidade, né, um verão bem rigoroso, e ali a promoção de plantas adaptadas àquele ambiente árido, né, ou semiárido, propriamente dito, né.
Depois aqui a gente vai ter os climas de montanha, né? Aqui a gente pode falar que o frio é determinado pela questão da altitude, né? Então, a latitude pode até estar numa área de baixa latitude, como, por exemplo, aqui na região aqui andina, né? Próximo aqui à Amazônia, mas quando você sobe a montanha, né? O que você percebe? Na medida que tu vai aumentando a sua altitude, a temperatura vai caindo. Então, em algumas regiões do continente americano, é possível obtermos aí o clima frio de montanha. E esse clima está muito ligado ao fator altitude e relevo, né? O relevo, assim como a altitude, ele pode influenciar na questão das dinâmicas de massas de ar. Então, tem lugares, por exemplo, aqui no centro dos Estados Unidos, que não chove porque o relevo bloqueia a passagem de ar, de massas de ar, que poderiam estar levando chuva para aquela região. Quem já conhece o litoral, né, quando já vai na praia aí nas férias e tal, lembra que durante o dia, o que, que acontece? O vento, ele sopra do mar para o continente, né? Então, quando você não tem um relevo, pode ser que essa massa, essa umidade, penetre mais vezes dentro do continente, fazendo com que chova. No entanto, quando muda o período do dia, né, à noite, por exemplo, é o contrário, vai soprar do continente para o mar, né? E quando a gente analisa o relevo, como é que funciona? Né? Vou tentar fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem. Durante o dia, no que diz respeito ao relevo, é mais ou menos o seguinte: o vento vai soprar da parte mais baixa para a parte mais alta, né? E durante a noite vai ser o contrário também. Então a gente consegue perceber isso. Durante a noite o vento vai soprar da parte mais alta para a parte mais baixa, tá? Então, como é que isso afeta, por exemplo, a questão das chuvas, né? A distribuição das chuvas. Isso tem uma relação direta com isso, né? Então é importante a gente saber da relação destes fatores climáticos na influência de alguns climas. Então, se a gente pegar aqui a região da floresta equatorial aqui na Amazônia, e quando a gente sai da mesma latitude, porém a gente vai subir na montanha em direção aos Andes, uma coisa que você vai notar é a diminuição da temperatura. Inclusive, a nascente do rio Amazonas está na Cordilheira dos Andes, e é possível a gente notar o quê? Que ela nasce numa geleira, né, bem alta. Então a gente tem essas características aí também. Um outro assunto também que está muito ligado a algumas regiões aqui no continente americano e também pode estar relacionado com a formação de desertos, são as correntes marinhas, né? Então as correntes marinhas, aí vocês podem ver no livro de vocês aí, você tem correntes marinhas quentes e correntes marinhas frias, tá? Então, veja bem, quando você pega lá na América do Sul e pega a corrente de Humboldt, né, que ela passa mais ou menos nessa região aqui que vocês estão vendo no livro de vocês, ó, ela sobe aqui, ó, ela é uma corrente fria e ela faz com que algumas regiões aqui nessa região aqui da América do Sul não chova, tá? Então, você sabe que aqui na América do Sul você tem desertos, Atacama, o Salar, né, entre outros, e boa parte desse deserto estão relacionados à presença dessa corrente marinha fria. Por quê? Ela altera a questão da pressão atmosférica. Então, onde tem correntes marinhas frias, como por exemplo aqui, e lá na África, na região do deserto do Namibe, você vai ter uma interferência na questão da precipitação que pode contribuir para a formação de deserto. Por outro lado, né, no lado do Brasil, o que, que acontece? A gente vai ter a formação de correntes marinhas quentes aqui, né? Então, quem vai para o Nordeste sabe que as praias do Nordeste, a água é mais quente, né? Qual que é a explicação? Porque ela está formando ali numa região mais quente e aí transita, né, essa massa, essa corrente marinha nessa região aqui. Então, você tem mais influência dessa corrente marinha. E pode contribuir até para a questão das chuvas também, em determinados períodos do ano, né? Então, você tem essas nuances aí da influência das correntes marinhas aí. Então, na verdade, ela acaba contribuindo, né, para alterar a questão da pressão atmosférica e o deslocamento das massas de ar. Então,
onde tem corrente fria, pode ser que diminua a chuva. Onde tem corrente quente, pode ser que tenha uma maior precipitação, né? E também vale lembrar que no caso aqui dessa região aqui, ó, corrente do Golfo, ela libera água quente que vai fazer chuva lá na Europa, né? Então, isso influencia naquelas chuvas da região do litoral da Europa, ali em Inglaterra, principalmente ali na ilha, né, da Grã-Bretanha. Então, são algumas características que a gente tem aqui também no que diz respeito à questão climática, tá? Então, seria esses 3 fatores climáticos mais importantes. Agora, além deles, eu poderia destacar, né, no livro de vocês não está, mas eu vou destacar aqui um fator climático importante aqui, se tratando do Brasil, é essa região aqui, a Amazônia, tá? Por quê? A Amazônia é coberta por uma vegetação frondosa, né? Uma vegetação perene, com folhas largas e tal, ela favorece imensamente na formação de chuva, não só na Amazônia, na região norte do Brasil, mas também até mesmo no sudeste do Brasil. Então, as chuvas que chegam para a gente aqui dos meses de setembro a março, né, no período das chuvas de verão, propriamente dito, elas vêm da região amazônica. Então, ó, forma massas de ar aqui na Amazônia, ela bate aqui na Cordilheira dos Andes e vem trazendo umidade para a gente. Então, manter a vegetação da Amazônia é extremamente importante porque contribui para a formação de chuvas, tanto no norte quanto também para a nossa região. Então, a vegetação acaba sendo um fator importante. Outro lugar que tem influência da vegetação vai ser a região de Mata Atlântica, né? Regiões que têm floresta de Mata Atlântica, floresta tropical, também tem alta umidade, né? Então, também pode ter essa situação. Tem lugares no Brasil, principalmente, vamos pegar aqui na região do Rio de Janeiro, que chega a chover até mais do que na Amazônia, galera. E qual que é a explicação disso? Primeiro, é aquele esquema que eu falei da questão da massa de ar subir durante o dia, né? Então, leva a umidade aqui para as serras. Então, esse é um fator. E depois, você vai ter aqui a relação da floresta. Então, a região que você tem a vegetação, como é o caso da Mata Atlântica, então, se você junta a Mata Atlântica com muita umidade, mais massa de ar, então você pode ter lugares como, por exemplo, na Serra em serras aqui no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, que pode chover até mais do que na Amazônia durante o ano. Então, é por causa da confluência desses fatores climáticos também. Então, a gente tem esse detalhe aí que é importante, tá? Um outro assunto aqui é com relação à hidrografia do continente americano, né? O continente americano, ele tem aí uma grande quantidade de rios, né? Principalmente quando a gente fala na questão do Brasil, tá? E boa parte desses rios vão ter uma relação direta com o relevo e também com o regime de precipitação. Então, quando a gente estuda a hidrografia, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, olha, o que pode abastecer um rio? De onde vem a água de um rio, né? E aí, para responder isso, a gente pode lembrar, primeiro, das chuvas, né? Então, tem rios que são abastecidos por chuvas. Segundo, você tem rios que são abastecidos por derretimento de geleiras, como é o caso aqui do Rio Colorado, Rio Mackenzie, né? Até as nascentes do Rio Missouri, etc., aqui no norte, né? Alguns rios aqui, como eu falei, o Rio Amazonas nasce na região de geleira, então também ajuda a abastecer o rio. E também tem rios que são abastecidos por lençóis freáticos, aquíferos, né? A nossa região agora, por exemplo, no inverno, é seco. O rio, né, da nossa região aqui, vai diminuir o volume d'água, mas vocês podem notar que ele não seca completamente. E por quê? Porque os aquíferos acabam abastecendo esse rio ao longo dos anos. Então, na verdade, tem regiões que os rios podem ter os 3 tipos de abastecimento, né? Então, a geleira, chuva e aquíferos, tá? Então, essa é a primeira abordagem. Segunda, como eu já falei, o relevo vai ser responsável pela divisão das bacias hidrográficas, tá? Terceiro, é bom lembrar também que alguns rios são perenes, né? São rios que não secam nunca, que no caso aqui a gente só está destacando os rios perenes da América, né? Então, esses rios, eles durante o ano todo, eles ficam disponíveis. É lógico,
mediante a questão climática, ele pode diminuir o seu volume, né? Mas em geral são rios perenes, né? Ou até mesmo você tem no Nordeste rios intermitentes, né, que circulam ali um período do ano, ou rios efêmeros ou temporários, né? São rios que formam basicamente naquele período de chuva, depois eles somem quando a chuva cessa, tá? Também são algumas importâncias em relação à questão dos tipos de rios, né? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar também em relação aos rios é com relação ao aproveitamento econômico, né? O que permite, né? Que se permite explorar nesses determinados contextos hidrográficos. Uma coisa que é importante lembrar, que tem rios que vão ser disponíveis para hidrelétricas, como é o caso dos rios de Planalto, tem rios que vão ser usados estritamente para navegação, para transporte, abastecimento de cidades, agricultura, né? Além da função ecossistêmica, né? A função no que diz respeito à questão do meio natural, né? Então, o rio também ele acaba contribuindo para a questão ecológica, né? De repente, ali, sobrevivência de animais, biodiversidade, né? Entre outros processos biológicos também, né? No caso da América, a gente pode destacar que ela é dividida em 4 regiões, né? A gente costuma chamá-las de vertentes, né? Então, você tem a vertente do Ártico, que é essa parte aqui. Você tem a vertente do Pacífico, né, que é toda essa região aqui. Você tem a vertente do Golfo, né, que é essa parte menor aqui. E a vertente do Atlântico, né, que, por sinal, os rios do Brasil estão todos eles condicionados à vertente do Atlântico, né. Basicamente, a gente vai ter aqui algumas características, né. Então, a ideia aqui é indicar com as vertentes para que região ou para que local esses rios se deslocam, né? Então você tem rios aqui da vertente do Ártico, boa parte deles congelados por causa do frio, por causa da latitude, né? E aqui o mais interessante é o rio Mackenzie, que fica ali no Canadá, né? Então são rios que durante um período do ano vocês podem andar sobre eles, né? Que a água fica congelada. Você tem o rio da vertente do Golfo, né? E aqui volta naquela imagem da América do Norte, do relevo, né? Então, de um lado você tem os Apalaches, do outro lado você tem as Rochosas. Então, no meio desses dois relevos, você tem uma drenagem que vai verter para o rio Mississippi, né? Então, a gente chama ali a vertente do Golfo, né? E o rio Mississippi, como eu falei, tem alto aproveitamento econômico por causa das suas características, tá? A vertente do Pacífico, né? Geralmente as montanhas ali da Cordilheira dos Andes vão fazer com que você crie, né, uma vertente inclinada para o Oceano Pacífico, né? E os rios mais extensos aí são o Yopon no Canadá, que também é um rio famoso, né, no Alasca, melhor dizendo, porque ele até aparece naquele filme Na Natureza Selvagem, né, que conta a história de um jovem que foi andando nos Estados Unidos até chegar no Alasca e acabou morrendo dentro lá de um ônibus congelado, né, porque justamente ele perdeu o timing da questão da água, né, então ele atravessou no inverno, ali começou a aquecer o verão, e aí as corredeiras, os rios começaram a ficar maiores, e aí ele não conseguiu atravessar e ficou isolado, né? O Rio Colorado, o Rio São João na Colômbia, entre outros. E os rios que mais estão ligados à nossa realidade são os rios da vertente do Atlântico, né? Que são aqueles rios que vertem lá para a região do Oceano Atlântico. A gente tem grandes rios nessa vertente, né? No caso do Brasil, você tem os rios Amazonas, São Francisco, né? E no caso dos Estados Unidos, principalmente, não só nos Estados Unidos, mas Canadá e Estados Unidos, que ele fica bem na fronteira ali, o rio São Lourenço, que foi um rio muito utilizado durante o período da navegação, da colonização francesa e inglesa na América do Norte, né? No caso aqui também, né, além da questão da diversidade de bacias hidrográficas que a gente tem, né, o Brasil, por exemplo, tem uma quantidade de água muito significativa diante do restante do planeta, né? Então, é curioso a gente notar que a distribuição dos rios no planeta é bem desigual também. Então, você tem lugares como, por exemplo, o Nordeste, que tem lugar que falta água, mas também você tem lugar na Amazônia que
tem água o ano todo, né? Chove pra caramba, tem muito rio, né? Até as construções são adaptadas a este determinado contexto aí, né? Aqui tem um resumo, basicamente, da questão da hidrografia, isso está no livro de vocês, né? Então, na América do Sul, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é do Rio Amazonas, né? Lembrando que o Rio Amazonas, ele forma-se a partir da junção de vários rios, né? Solimões, Rio Negro, entre outros, né? Destaca-se aqui a formação, no caso da região da bacia amazônica, dois tipos de aproveitamento, né? No caso aqui, o transporte fluvial, né? O transporte no rio, né? Durante até os anos 50, praticamente, boa parte do transporte na Amazônia brasileira era feito por barcos. Só depois dos anos 50 que começam alguns empreendimentos e constrói algumas rodovias que levam à direção amazônica, né? E ainda hoje, boa parte da região, né, da população da região da Amazônica, transita, né, se deslocam através dos rios. E essa é uma condição possibilitada pela questão do relevo ser mais plano naquela região verde da bacia amazônica. Então, mais uma vez, a gente consegue relacionar uma coisa à outra, né? Na América do Norte, a maior bacia vai ser a do rio Mississippi, né, que é eu vou ver se eu consigo uma imagem, né, que lembra um funil, né, que vai juntando todas as águas Dilei, ali. Oi? sua aula do 8º ano acabou. Ah, tá bom. Achei que era 2 aulas diretas. Salvar aqui. Pedir aqui.